Agora, uma das coisas que eu estava falando na última quarta-feira, eu falei com a minha equipe na quarta-feira. E depois de ter falado com o pessoal, eu falei com um grupo menor, com uns 20 dos nossos novos funcionários. E eu tive uma conversa com uma moça, porque no culto da equipe eu estava falando sobre como você lida com a correção. Ou especificamente, não lutar contra as coisas que Deus está enviando para tentar te ajudar em sua vida, que é algo com o qual eu luto. E ela fez uma pergunta na sequência, depois da sessão que eu fiz com a equipe. Ela disse, bem, quando você é um lutador e você está sentado lá no momento e alguém está desafiando você ou dizendo algo que está realmente te deixando louco e esse lutador quer se levantar dentro de você e partir para a luta, como você, no momento, recebe essa interação e a processa positivamente? Eu disse, eu não faço isso. Eu nunca processo positivamente no momento. Quase nunca. Você também não? Mas depois, sabe? Então, geralmente é aí que acontece muito do meu crescimento espiritual. É depois que eu estrago tudo. E o Espírito Santo me mostra, ei, você errou nisso. Quer continuar errando nisso? Ou gostaria que eu te mostrasse como parar de estragar as coisas na sua vida? E eu fico, bem, Senhor, só depende do que eu vou ter que fazer para parar de estragar. Vou ter que voltar e pedir desculpas. E eu quero que você perceba que o crescimento espiritual não é medido pela perfeição no momento, mas pela sua capacidade de voltar atrás do fato e ser corrigível por Cristo. Para que você não fique frustrado consigo mesmo. Eu disse à funcionária que me perguntou isso, eu disse, ontem mesmo, um cara buzinou para mim. Você já sabe onde isso vai dar. Com o meu adesivo da Elevation no meu carro. Ele buzinou para mim e parou bem na minha frente. Eu vou te contar como foi. Esse tolo, esse irmão... Eu tô descobrindo com quem tô falando hoje. Quando ele saiu da minha frente, eu tava no limite de velocidade, não tava fazendo nada de errado, nada de errado. Nem sempre eu posso dizer isso na estrada, mas nesse caso em particular, e ele buzinou pra mim e parou na minha frente. Então sim, eu parei o carro. E sim, eu baixei o vidro. E sim, eu disse, você tá bem? Mas eu sorri quando eu disse isso. E mantive minha voz muito baixa. E ele disse, você tá bem? E eu disse, não sei, isso depende, você tá bem? Se você tá bem, eu tô bem, mas se você não tá bem, sabe? E então eu tive que voltar pra minha casa e tentar pensar o que me fez voltar e falar com aquele cara na estrada daquele jeito. Quer dizer, esse cara pode acabar sendo batizado algum dia na minha igreja. Eu não conheço esse cara. Ele pode ser de alguma das forças especiais. Ele poderia ter algo no porta-luvas que faria do último domingo a minha última pregação de domingo. Eu não sei nada disso, eu nem pensei nisso no momento, eu pensei em tudo depois. Então eu rastreei de volta e fiquei tipo, por que eu tava tão tenso? Por que eu não pude simplesmente rir dessa bendita ferramenta do Senhor para minha santificação e seguir em frente? Eu percebi que o que nós fizemos antes disso foi tirar fotos de Natal em família. Minha esposa me obrigou a tirar as fotos de Natal da família agora, em agosto. É claro que eu tô nervoso. Ninguém gosta de tirar fotos de Natal em família, até mesmo em dezembro, quanto mais em agosto. Você imagina quantas brigas nós passamos com as fotos de Natal em família ao longo dos anos? É claro que eu estava um pouco nervoso. Eu trago isso como um exemplo bem-humorado às minhas próprias custas para mostrar o quão imaturo eu posso ser, mas eu percebi que algo aconteceu antes. Que ele parasse na minha frente e buzinasse para mim. Que me fez voltar no meio da estrada e agir como se eu tivesse 13 anos. E às vezes, em nossas próprias vidas, nós nunca tomamos um tempo, depois de agirmos de certo modo, para parar e fazer a pergunta: o que me colocou nesse estado de espírito para agir daquele jeito? Então repetimos esse comportamento várias vezes. E o diabo destroça nossas vidas.
Porque nunca paramos para fazer a pergunta. Depois de agirmos de um jeito que não queremos agir, quer dizer, poderia ter sido pior, acabou sendo até uma história leve, para mim, na minha avaliação de como poderia ter sido. Mas, sabe, há outras coisas na minha vida que eu olho como momentos em que eu sou completamente irracional. E tenho que voltar às vezes e perguntar, o que houve? Antes disso, acho que é isso que Pedro quer dizer quando ele diz no versículo 8, esteja alerta e sóbrio, para reconhecer quando o inimigo ataca você, onde você está mais vulnerável aos seus ataques. Porque sem fazer essa pergunta, você apenas repete as mesmas coisas várias e várias vezes. Alguns dos meus melhores momentos de crescimento em Deus foram depois dos meus piores momentos de desempenho fora de Deus. Onde eu volto e pergunto, o que houve? Já houve algo que você fez onde você ficou tipo, eu sei que não foi isso que me fez agir assim, então o que foi que me fez agir assim? O que me deixou tão irritado com algo tão insignificante? Porque algo tão pequeno, como uma pedrinha no meu sapato, me fez andar tão torto. Às vezes, quando você volta e olha para isso, você fica tipo, ah, sim, então foi isso. Eu acho que, no processo de tirar essas fotos de família, eu acho que fiquei estressado e um pouco triste, porque eu vou mandar meu filho para a faculdade na semana que vem. Eu não vou voltar atrás e jogar a culpa em tudo isso. Mas para que da próxima vez que algo assim acontecer, eu possa enxergar e vencer isso. Eu posso pregar para você hoje. Às vezes, quando o inimigo ataca você, você age como se fosse um ataque surpresa. Mas se você prestasse atenção em sua própria vida, você poderia estar pronto para algumas das coisas que acontecem com você regularmente. Você não pode resistir ao diabo para o qual não está preparado. Eu só estou me aquecendo, ainda não cheguei no versículo bom. Ele disse, esteja alerta! E sóbrio ou lúcido é o que diz uma outra tradução. Porque o diabo, o inimigo, ronda como um leão rugindo, à procura de alguém para devorar. Então, se ele puder te comer vivo com a ansiedade, ele vai. Porque ele está procurando o almoço dele. Se ele puder te comer vivo com a ofensa, ele vai. Porque ele está procurando o almoço dele. Se ele puder te comer vivo com a lembrança de algo que você fez e que Deus já te perdoou, ele vai. Porque ele está procurando o almoço dele. Ele está procurando alguém que não fez um inventário de sua vida e voltar e rastrear os momentos em que, sabe de uma coisa? Parece que o inimigo sempre me ataca aqui. E ele sempre me ataca quando? Quando você tem uma vida sem reflexão, quando você é apenas reativo o tempo todo. Cada ataque que vem contra você, você não está pronto para ele. Você não consegue resistir. Não há prontidão onde não há reflexão. Eu quero ficar cada vez melhor, melhor e melhor na minha vida, não culpando as coisas que aconteceram, mas dizendo, ei, o que foi que me colocou naquele estado que eu não estava pronto para aquilo, e como da próxima vez, quando eu estiver entrando nessa situação, eu posso estar um pouco mais preparado. Às vezes Deus vai te mostrar coisas realmente estranhas, como essa, vou te dar um exemplo. Quando eu fico muito empolgado antes de pregar, é uma armação para me desapontar se você não estiver empolgado quando eu começo, mas veja o que aconteceu. Eu fui para uma vaga privativa hoje. Você teve que dirigir através de algum trânsito e pessoas e coisas assim. Eu não precisei trazer nenhuma criança para a igreja hoje, a Holly fez tudo. Então é claro que eu tô pronto, eu não precisei vestir ninguém para colocar no carro, ninguém para prestar contas além de mim mesmo. A única pessoa que eu tinha que ter certeza que estava vestido e calçado de banho tomado era eu. Então eu tô de bom humor. Mas e se você não estiver? Então eu percebi que eu tenho que estar pronto quando eu vier aqui para pregar. E você pode não estar pronto para ouvir ainda. Porque se eu não estiver, então quando o desânimo vem, quando eu tô tipo, oh não, eles não parecem gostar muito disso. Bem, eles estão aqui, mas é como um mergulho frio para eles. Eles só precisam se acomodar com isso. Deixe-os sentados por um minuto. Sabe, uma vez eu pedi a Deus, quando as pessoas bocejam quando eu tô pregando, isso realmente me detona. Tipo, realmente me detona.
Se você notar no meu sermão, onde eu dou uma guinada brusca e ele fica muito, muito duro de repente, tipo realmente maldoso ou condenador, se eu começo a falar sobre inferno e julgamento e coisas assim, provavelmente eu vi alguém bocejar, foi o que aconteceu. E eu me lembrei de uma coisa, ainda essa semana eu tava pensando nisso, na psicologia eles chamam de gatilho. Pode ser várias coisas, pode ser um cheiro, pode ser uma visão, pode ser um som, pode ser qualquer coisa. E eu me lembrei que havia um menino quando eu tava aprendendo a ensinar a Bíblia. E ele bocejava o tempo todo, e ele não tentava esconder isso, mas ele se esticava todo pra trás. E bocejava, a camisa levantava sobre a barriga e eu tinha que ver a barriga dele, a boca aberta e essa coisa toda. E isso foi quando eu estava aprendendo a pregar. E eu lembrei que aquela criança ficava bem na minha frente quando eu estava aprendendo a ensinar a Bíblia. Não vou dizer o nome dele, mas ele bocejava enquanto eu pregava a Bíblia. Então, até hoje, se eu vejo alguém bocejar, eu me vejo em um lugar onde eu me sinto um pregador iniciante. Não é estranho? Ou talvez eu só precise de mais terapia, Mas mesmo reconhecendo isso, me dá um momento para entender. Oh, aquele cara bocejando deve ter trabalhado em 3 turnos. Ele pode estar cansado porque talvez ele tenha visitado alguém num asilo ou ele virou a noite jogando videogame. Mas não cabe a mim julgar. Mas se eu reconhecer que isso me coloca em um lugar ruim, então eu posso estar pronto, veja isso, para responder em vez de reagir. E resistir à tentação antes de ser atacado, porque a fé não te dá a capacidade de impedir o ataque do inimigo. Quem dera fosse assim. Eu gostaria que pela fé nós pudéssemos repreender a cada ataque de pânico neste lugar, cada ataque financeiro na sala, cada ataque ao seu corpo físico na sala. Se eu tivesse o poder de fazer isso, eu faria. Eu adoraria fazer isso por você. Mas não há nada em 1 Pedro 5:8 ou qualquer outro lugar na Bíblia que sugira que, por vontade, nós podemos apenas repreender o ataque do diabo e impedir o ataque do diabo. Mas nós podemos planejar o que você vai fazer na próxima vez que ele atacar. É por isso que Pedro o chamou de um leão rugindo. Antes que ele venha para te devorar, há sempre um rugido. Você o reconhece quando ele ruge? Ou nós vivemos vidas que nunca refletem e perguntam: por que eu continuo acabando nessa situação? Por que o diabo tá sempre me pegando? Por que eu tô sempre nesse padrão relacional ruim? Por que as pessoas nunca vêm ao meu auxílio? E por que eu nunca... Sabe, é sempre essa coisa de jogar a culpa. Ou nós queremos vencer isso e resistir a ele e nos fortalecer com isso. Eu acho que seria mais fácil resistir à tentação se as consequências do pecado fossem imediatas. Eu acho que seria muito mais fácil resistir, até mesmo a comer demais, se o mal aparecesse enquanto você comesse. Não, eu tô falando sério. Se a celulite crescesse enquanto você mastigasse, você pararia de mastigar. Você já reparou como os benefícios da disciplina são demorados e os retornos dos donuts são imediatos? Quer dizer, um rápido e doce alívio. Um alívio açucarado. E eu... eu tô ficando com fome, pessoal. Eu jejuo antes de pregar. Mas existe um gasto oculto para o pecado. E um golpe rápido para o pecado. E existe um benefício oculto da disciplina que não entra em ação rapidamente, mas que te deixará feliz depois. Eu sempre disse que eu poderia fazer abdominais se meu abdômen estourasse. Pop, 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 pop. Enquanto eu malhasse. Quando eu como um salgadinho, se eu pudesse comer um salgadinho e a gordura estourasse, eu conseguiria parar com os salgadinhos. Mas é a demora que me deixa preso. A consequência vem depois. Depois, alguém grite, depois. É a coisa mais incrível que o diabo vai esconder de você quando ele te tentar.
É uma coisa incrível o que ele vai usar como isca no anzol que você não vê quando você morde. Então, só depois que você é fisgado, que não é mais tão divertido. Só depois que você não consegue se livrar do hábito, é que você gostaria de ter um modo mais saudável de lidar com suas emoções. É por isso que nós devemos ensinar na igreja, não apenas a libertação do Espírito Santo, mas as disciplinas da graça de Deus. Para que nós possamos ajudar as pessoas a tomar decisões hoje que as deixarão felizes depois. Eu quero que você ore a Deus depois que falhar. Mas também quero que você ore a Deus antes de falhar. Para que talvez Ele possa te poupar um pouco da dor. Para que você possa ter algo em suas mãos antes de ser pego nisso. Para que Deus possa te poupar de alguns anos perdidos. E isso nem está nas minhas anotações. Mas eu sinto que preciso me desviar um pouco e dizer: às vezes, nós criamos nosso próprio sofrimento. Por causa dos atalhos que nós tomamos. Por causa de como queremos nos sentir agora. Mas eu ouvi um sábio pregador dizer: nunca desista do que você quer pelo que você quer agora. Porque algumas coisas que você quer ser no futuro vão exigir que você faça alguns ajustes no que você precisa fazer agora. Até mesmo algumas das escrituras que você ouve, algumas das mensagens que você ouve, que mais te desafiarão, irão te ajudar mais depois. Ei, obrigado por nos assistir. Certifique-se de se inscrever no canal para que você não perca nenhum vídeo ou lives. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Um agradecimento especial aos que têm ofertado generosamente. É por causa de vocês que este ministério é possível. Não há limite para o que Deus pode fazer através de nós quando nos unimos. Obrigado pelo seu apoio. Deus te abençoe.